uma tarde comum em Brookfield, uma cidade pequena, pacata, o tipo de lugar onde todos se conhecem e ninguém tranca a porta. Mas naquele dia, o ar parecia mais denso. As pessoas lembram de ter sentido isso, um pressentimento, o tipo de silêncio que antecede a tragédia. O relógio marcava pouco depois das 15 horas. E foi nesse instante que a paz da cidade foi quebrada por um grito. Um grito humano, desesperado, confuso, misturado com algo que soava. Impossível de ser apenas voz. Quando a polícia chegou, a cena parecia saída de um pesadelo. Um corpo estendido no chão, sangue espalhado, e um homem com o olhar fixo, imóvel, os lábios tremendo. As testemunhas diziam que ele murmurava a mesma frase, sem parar. Ele me obrigou. O diabo me obrigou. O nome dele era Arne Cheyenne Johnson. Tinha apenas 19 anos. E naquele dia, 16 de fevereiro de 1981, ele cometeu o primeiro assassinato na história dos Estados Unidos em que a defesa alegaria possessão demoníaca. Mas para entender o que aconteceu naquele quintal ensolarado, para entender por que um jovem comum pegaria uma faca e tiraria uma vida, acreditando estar enfrentando o próprio demônio, precisamos voltar. Voltar algumas semanas. Voltar para uma casa simples, em uma cidade vizinha. Voltar para o início de algo que começaria com um menino aterrorizado e terminaria com sangue nas mãos de outro. Tudo começou com David Glatzel, o irmão mais novo da namorada de Arne, um garoto de apenas 11 anos, que dizia ver algo no escuro. No começo ninguém acreditou, mas logo todos começaram a ouvir também. Você conhece o som que a casa faz quando todo mundo já foi dormir? A madeira que respira, o cano que range, o vento que corre por debaixo da porta como um sussurro. David dizia que nessas horas algo chegava perto demais. No começo era só uma presença. Um peso no ar, uma sombra que parecia mudar de lugar sem que ninguém a empurrasse. Depois vieram os sonhos, sonhos que não eram dele. Sonhos postos dentro da sua cabeça como fotografias antigas queimando nas bordas. Ele acordava molhado de suor, os olhos arregalados, a respiração curta. Dizia que tinha um velho nos cantos do quarto. Um velho magro com a pele esgarçada no rosto, olhos pequenos, dentes sujos de algo que não era comida. Dizia que o velho falava sem mover os lábios. Dizia que prometia coisas. Dizia que ria. A família tentou explicar. Criança tem medo. Criança imagina. Criança assiste demais o que não deve. Mas o medo de David não tinha o cheiro da imaginação. Tinha o odor azedo do pânico real. As coisas começaram a se mover. Portas que você tem certeza de que trancou. Abertas. Pratos que não estavam na pia, quebrados no chão. Um espelho trincado sem estalo, sem impacto. Como se a superfície tivesse secado e morrido por dentro. E David, o menino bom, o menino devagar, começou a mudar. Primeiro parou de brincar no quintal. Depois parou de comer. Passou a assistir o nada. Como se o nada fosse um filme que só ele podia ver. A mãe cochichava baixo. Talvez alguém tivesse jogado um mal olhado. Talvez a casa estivesse com coisa ruim. O pai pedia força e paciência. Religião em cima da mesa. Rezas nas bordas do dia. Mas a casa fazia barulhos novos. A casa às vezes estalava como um osso deslocado. Debbie, a irmã mais velha de David, fazia o que podia. Acariciava o cabelo do menino. Contava histórias para distrair. Insistia para que o sol entrasse mais pela janela. E Arne, o namorado, o rapaz que trabalhava, o rapaz que sonhava casar e construir uma vida simples, passou a visitar com mais constância. Ele colocava a mão no ombro de David e falava baixo, aquela voz tranquila que parece organizar o mundo. Eu tô aqui, tá? Nada vai te fazer mal. Mas quantas vezes você já prometeu proteção contra algo que nem sabe como nomear? Certa tarde, David empalideceu no sofá. O corpo dele se arqueou. Os dedos se fecharam como garras. Os olhos viraram. A respiração virou um motor falhando. E uma voz saiu de dentro de David. Mas não era a de uma criança. A voz não tinha idade, não tinha calor. Era funda, rugosa, como se tivesse sido apanhada numa caverna há séculos e empurrada a garganta acima. Ela disse o nome de Arne. Ela disse o nome de Debbie. Ela disse coisas sobre o passado que ninguém ali havia contado. Foi a primeira vez que todos, ao mesmo tempo, entenderam que alguma coisa estava profundamente errada. E quando a voz cessou,
O menino chorou sem som, como se o choro estivesse preso em algum lugar do tórax. Arnie sentiu uma raiva que não tinha sentido antes. Não raiva de David. Raiva do que quer que fosse aquilo. Essa coisa indecente de tomar o corpo de um menino e usar a boca dele como se fosse sua. As noites seguintes foram longas. O velho do canto do quarto começou a aparecer no espelho do corredor, no reflexo da TV desligada, na borda do olho quando alguém piscava. David dizia que o velho prometia dor, que pedia um nome, que queria um acordo. Você acredita em acordos feitos no escuro? Debbie, esgotada, lembrou-se de um casal. Gente que dizia entender o que a igreja às vezes demora a aceitar. Gente que ia onde a maioria não entra. Ed e Lorraine Warren. Não eram santos, não eram perfeitos, mas eram uma esperança. Quando eles chegaram, a casa cheirava a vela e a água benta. Lorraine caminhou devagar pelos cômodos como quem pisa num campo de flores que podem morder. Ed conversou com a família, anotou datas, detalhes, padrões. David tremia por intervalos irregulares, como um rádio captando estática de outro mundo. As sessões de oração começaram. E como em toda noite de tempestade que se respeite, a coisa piorou antes de melhorar. David gritava nomes que não tinha como saber. Sussurrava frases em línguas que não eram dele. Às vezes ria como um velho sem dentes. Às vezes cantava uma cantiga sem melodia. Objetos levitavam pouco, só o suficiente para negar a física da cozinha. O gato fugiu e não voltou nunca mais. Ed dizia que havia opressão ali, talvez infestação, talvez possessão parcial. Lorraine, com os olhos úmidos e atentos, afirmava ver uma sombra grudada nas costas do menino, como um casaco molhado que nenhum humano consegue tirar sozinho. E se você estivesse lá, se você tivesse ouvido o calor do ar mudar, se tivesse sentido o clima ficar pesado como se chovesse dentro da casa, talvez você também pensasse em coisas antigas que a cidade moderna prefere esquecer. Uma tarde, Arnie fez o que gente apaixonada e desesperada às vezes faz. Perdeu a prudência. Levantou a cabeça, olhou para o nada que ali era mais do que nada e disse alto demais: "Se você quer alguém, me leva. Deixa o menino. Vem pra mim." As palavras ficaram flutuando no cômodo, como poeira dourada vista no feixe de luz da janela. E pela primeira vez, Davy silenciou. Não um silêncio de paz, mas de atenção. Como se a coisa por trás dos olhos dele tivesse parado para considerar. Você já desejou algo tão intensamente que esqueceu de perguntar o preço? Naquela noite, Davi dormiu. Não bem, mas dormiu. Arnie, em compensação, levou para casa um peso que não reconheceu de imediato. O peso veio em pedaços, por sinais pequenos. Uma irritação súbita por coisas mínimas. Um vazio frio dentro do estômago mesmo depois de comer. Uma fadiga que não combinava com o corpo jovem. Às vezes, ao passar perto de um espelho, tinha a impressão de que havia mais alguém dentro da moldura. Um intervalo, um atraso no reflexo, um centésimo de segundo em que o rosto parecia outro. E, ao fundo, começava a haver um ruído. Não um som de fora, um som de dentro. Como um zumbido grosso, uma voz distante falando debaixo d'água. Ninguém percebe quando a fronteira muda. Um dia você está protegendo alguém do incêndio. No outro, você percebe que trouxe a brasa para o seu próprio bolso. Enquanto as orações continuavam na casa dos Glatzel, uma sombra se ajeitava no peito de Arnie, paciente, como quem encontra por fim uma cadeira confortável. Você respira fundo, sente que está entrando num corredor longo, e já não tem certeza de que a porta atrás de você ainda abre. A luz da manhã tem um jeito cruel de fingir que está tudo bem. No dia seguinte ao desafio, a cidade seguiu o ritmo normal. Carros, conversas, vizinhos regando plantas. Deb, no trabalho, tentava costurar uma rotina que não se remendava mais. Arnie, em serviços pela vizinhança, mantinha a cabeça baixa, os ombros firmes, as mãos ocupadas. Mãos ocupadas são muros contra pensamentos ruins. Até o pensamento aprender a escalar. No fim da tarde, ele caminhava por uma rua sem pressa, quando o ar, de repente, pareceu mais denso. Não como no dia do crime, ainda não, mas já diferente o suficiente para o corpo entender que havia mudança.
Sabe quando o seu nome é chamado sem som, mas você vira a cabeça mesmo assim? Foi isso. Um chamado que não veio pelos ouvidos, mas pelo osso. Arne parou diante de uma vitrine, fingindo olhar uma ferramenta. O reflexo devolveu o rosto dele, mas algo nos olhos não era seu. Um brilho que lembra febre, um cansaço que não foi dormido por você. Ele piscou, e o mundo voltou a caber dentro do mundo. Nessa mesma noite, a família de Debbie reuniu-se outra vez com Ed e Lorraine. David parecia aliviado, não curado, não livre, mas menos esmagado, como se alguém tivesse afrouxado um cinto apertado ao redor do espírito dele. Ed interpretou aquilo como um avanço. Lorraine, menos otimista, sentia que a casa respirava de maneira errada. Às vezes cruzava a sala e tinha a certeza absoluta de que algo se encostara de leve no seu ombro. Mas quando virava, só havia ar. Nas orações, David começou a reclamar menos, a dormir um pouco mais, a comer 3 garfadas em vez de uma. A voz que saía dele parecia ter perdido o eco de caverna. Aos poucos, a família acreditou que o pior estava ficando para trás. E é aí que a história de terror realmente começa a escolher seu protagonista. Arne notou que os sonhos de David agora visitavam a sua cama. Nada explícito no início, só a sensação de ser observado por trás da cortina, por trás das lâmpadas apagadas, por trás dos próprios olhos fechados. Sonhos com raiz de árvore dentro das paredes. Sonhos com degraus que não terminam nunca. Sonhos com um velho olhando sem piscar. Certa madrugada, ele acordou com uma certeza que não vinha de raciocínio. Havia alguém ao pé da cama. O quarto escuro, a janela como um retângulo pálido, o mundo inteiro suspenso. Ele não viu, mas soube. Eu disse que você viesse para mim, pensou, mas não disse em voz alta. Tinha vergonha da própria coragem. E então, como resposta, um vento nenhum mexeu a cortina. No dia seguinte, Arne foi visitar Debbie no trabalho, no canil em que ela ajudava um homem chamado Alan Bono. Bono era falante, gentil quando queria, áspero quando não. Gostava de companhia, de bebida, de preencher o espaço com a própria presença. Havia ali uma promessa de vida normal. Cachorros latindo, ração, coleiras, risos de clientes apressados, cheiro de pelo molhado. A normalidade é uma espécie de oração. Às vezes funciona. Bono simpatizava com o casal. Brincava com Arne, fazia comentários sobre casamento, trocava piadas de fim de expediente. Naquela tarde ele convidou todos para comerem juntos. Nada especial. Hambúrguer, risadas, televisão ligada num volume que não combinava com uma quinta-feira qualquer. O tipo de noite que termina com um até amanhã e um ruído de chave virando a porta. Mas a sede de Bono era grande. As garrafas ficaram vazias depressa. Conversas repetidas. Risadas repetidas. E, entre uma repetição e outra, Arne sentiu de novo o chamado baixo. Aquele zumbido que não vem de lugar nenhum. Não era a bebida. A dele mal tinha sido tocada. Era outra coisa. Uma vibração diferente no ar. Como se a sala toda estivesse alguns milímetros fora do eixo. Você já sentiu a realidade deslizar? Debbie percebeu que Arne estava estranho. Olhos muito fixos. Respiração curta. Uma dureza no maxilar que não era dele. Tocou seu braço. Sussurrou o nome dele. Ele a olhou de volta, como quem volta à superfície por um segundo. Tá tudo bem, disse. Mas a língua dele parecia de madeira. Bono levantou a voz sobre um assunto banal. Uma palavra cruzou outra. Coisas pequenas crescem fácil quando há algo grande e invisível por perto. O clima esquenta, uma porta bate, todos se levantam ao mesmo tempo. Cadeiras raspam o chão. E o mundo por um instante fica sem escolhas. Debbie fez o que os que amam fazem. Tentou segurar a noite pelas bordas, pedir calma, adiar a queda. Mas o zumbido dentro de Arne subiu de volume. Não vinha de fora, vinha dele. Você lembraria se fosse você? Ou também diria que a memória se apagou como se alguém soprasse a chama com força. Há quem diga que por um segundo o rosto de Arne se deformou. Não fisicamente, mas no modo de estar. Como se ele tivesse sido deslocado meio palmo para trás do próprio corpo e outra coisa tivesse dado um passo à frente. Várias vozes ao mesmo tempo e nenhuma audível. Um empurrão de nada. Um túnel estreito em que você só enxerga um ponto lá longe.
vermelho. Se quer alguém, me leva. Palavras ditas semanas antes voltaram como um bumerangue que sempre soube o caminho. A sala parecia mais fria, e no entanto havia suor. A lâmina veio de algum lugar. Na maioria das histórias, a arma aparece como se sempre estivesse ali, esperando ser chamada pelo nome. Debbie conhece a sequência. As outras testemunhas conhecem. A polícia também, mas a mente de Arne, a parte que ainda era dele, só conhece o que veio depois. O chão que tremeu, a respiração que fugiu, o sangue que pintou o mundo de um brilho escuro. E no silêncio que se seguiu ao grito, uma frase que não foi sussurrada para ninguém, mas mesmo assim para todo mundo. Ele me obrigou. Você já tentou lembrar de um sonho sabendo que, quanto mais força faz, mais ele escapa? Depois as perguntas vêm como lâminas pequenas. Onde você estava exatamente? O que ouviu? O que sentiu antes? O que sentiu depois? Arne tentava agarrar o momento com as mãos nuas e só trazia de volta punhados de vento. A cidade, em choque, deu 2 passos para trás. Brookfield, onde nada acontecia, agora tinha uma história grande demais para caber na rua principal. Os jornais aproximaram os olhos. Os vizinhos cochicharam nomes como quem testa um feitiço. A polícia fez o que a polícia faz. Separou os fatos como se separa o trigo do joio. Tinha um corpo. Tinha uma arma. Tinha um rapaz com sangue nos braços. Tinha testemunhas. Tinha uma briga. O resto era ruído. Ruído religioso. Ruído místico. Ruído que não cabe em relatório. Mas nos cantos onde o papel não alcança, as coisas continuavam respirando. Debbie, com o peito despedaçado, repetia que o Arne que ela conhecia não estava ali quando a lâmina desceu. Disse isso aos prantos. Disse isso com os olhos firmes. Disse isso como quem tenta erguer uma barragem com os próprios braços contra a água que vem. Ed e Lorraine, ao saberem, não se surpreenderam. Tristes, sim. Assustados também. Surpresos, não. Eles conheciam a matemática sombria daquilo. Alguém chama. Alguém abre a porta. Algo entra. E quando entra, raramente entra sozinho. O mundo gosta de símbolos. E símbolos gostam de sangue. Você pode acreditar ou não. A verdade não se dá o trabalho de pedir licença. Mas o que eles contaram é que Arne, ao se oferecer, assinou um papel invisível. E desde então, a coisa apenas esperava o dia em que o corpo dele estaria numa sala saturada de álcool, ruído e fragilidade. Porque o mal é oportunista. O mal tem excelente timing. À noite, na solidão impossível de um quarto qualquer, Arne encostou a cabeça nas mãos. O que vem depois do irremediável? Há um instante, sempre há, em que você percebe que a sua vida se partiu em 2, antes e depois. E no meio, uma linha torta desenhada com a tinta que você jamais conseguiu apagar. A voz que vivia no fundo do ouvido dele, aquela que parecia vir debaixo d'água, agora falava claro como vidro. Não usava palavras fora, usava palavras dentro. E não dizia nada elaborado. Só repetia o que já tinha sido dito uma vez, como quem reivindica a propriedade. Você me chamou. Nem toda guerra se faz com gritos. Algumas se travam no silêncio, na repetição incansável de uma prece, na teimosia de continuar respirando quando algo aperta a respiração por dentro. Foi assim que os dias seguintes avançaram, como quem atravessa um pântano com passos deliberadamente lentos para não afundar. David melhorava aos olhos da família, como se alguém tivesse retirado metade do peso de suas costas. Comia, dormia. Às vezes até ria de uma piada curta, dessas que o mundo usa para dizer a vida continua. Mas você sabe, quando o mal solta uma corda é porque segurou outra com mais firmeza. E Arne era a outra corda. No começo foram lapsos, pequenos cortes de tempo, como se alguém tivesse editado o dia dele e removido trechos aparentemente inúteis. Eu já passei por aqui? Em que momento anoiteceu? Por que estou com a mão fechada sem lembrar do que segurava? Perguntas simples, carregadas da gravidade que só quem já sentiu entende. Debbie percebia o deslocamento. Chamava seu nome 2 vezes, às vezes 3, até que ele voltasse a habitar o próprio corpo. E quando ele voltava, havia sempre cansaço demais nos olhos.
como se a viagem fosse longa mesmo quando não havia saído do lugar. Ed Warren não prometeu milagres. Ele sabia que promessas demais são portas abertas para a frustração. E quando há sombras à espreita, frustração é combustível. Disciplina, ele disse. Rotina. Água benta como quem rega uma planta difícil. Orações como quem constrói um muro de tijolo por tijolo. Lorraine assentiu com um olhar que parecia enxergar além da parede. Cuidado com as concessões pequenas, ela acrescentou. O mal entra por frestas, não precisa de portões. As reuniões em casa dos Glatzel continuaram, agora com outro foco. Não apenas o menino, mas o jovem que teimava em ser forte. Havia um consenso não dito de que Arne tinha feito mais do que um desafio infantil. Havia se colocado no caminho de algo que não brincava. Não repita aquilo, Deb pediu num sussurro. Não diga em voz alta, nem pensando sozinho. Ele prometeu. Promessas humanas contra coisas antigas, e mesmo assim promessas. Às vezes é tudo o que temos. As preces, quando feitas de verdade, têm um peso específico. São como pedras colocadas no bolso para impedir que você seja carregado por um vento ruim. E por um tempo funcionou. O trabalho ocupava Arne. A luz do dia continuava nascendo. A vizinhança oferecia o tipo de normalidade que sela rachaduras. Mas as noites... as noites... Havia um instante antes do sono em que a casa parecia inclinar-se alguns graus. Nada que pudesse ser medido com um instrumento, mas mensurável com o corpo. Nesse instante, Arne sentia que a fronteira amolecia. Como o contorno de uma ilha à distância, a linha entre ele e o outro borrava. Ele repetia a oração que aprendera quando criança, não por hábito, mas como quem segura a mão de alguém no escuro. Às vezes, a oração era suficiente. Em outras, vinha junto um frio interno, e a prece parecia pingar por dentro sem se fixar. Lorraine, numa das visitas, parou no batente e ficou quieta. O silêncio dela, dizem, era uma forma de escutar melhor. Depois encostou 2 dedos na madeira. Este lugar está menos pesado, ela sussurrou, referindo-se à casa. Mas você está mais. Não havia acusação na frase. Havia constatação e compaixão. Ed reuniu todos na sala. Explicou sem melodrama o que chamava de transferência. Quando a resistência se concentra num ponto, o mal procura outro mais frágil. E fragilidade não é fraqueza moral. Às vezes é só amor demais pelo outro. Arne ouviu calado como quem reconhece um retrato feito por mãos de fora. Ele não se via como vítima, se via como alguém que tinha escolhido. Até onde escolhas existem quando você conversa com o abismo. A conversa girou, inevitavelmente, em torno de exorcismos. Não os de filme, não os da imaginação febril. Na vida real, havia formulários, avaliações, uma prudência dolorosa de instituições que aprenderam com séculos de dor a desconfiar da pressa. Enquanto os procedimentos caminhavam na velocidade do humano, o que não era humano não tinha pressa, tinha paciência. Então se rezou. Em casa, no trabalho, no caminho entre um lugar e outro. Se abençoou. Portas, travesseiros, a testa de Arne, suas mãos. E, em cada gesto repetido, havia menos mágica do que tenacidade. Menos espetáculo, mais permanência. Você já percebeu como o mal tenta desorganizar? Pequenas confusões, compromissos perdidos, desentendimentos por bobagens que se acumulam como poeira em móveis que ninguém limpa. Era assim. Arne e Deb, que se amavam de um jeito que sempre coube no mundo, passaram a desconhecer facetas um do outro. Não por falta de amor, mas porque havia interferência. Como ruído branco demais num rádio que quase sintoniza a estação certa. Deb respondia com paciência e fé. 2 palavras que hoje parecem antiquadas, mas que, quando escolhidas, têm uma força que surpreende. Às vezes ela encostava a testa na de Arne e só respirava junto, sincronizando o ritmo, emprestando o próprio fôlego a quem parecia ter o ar roubado sem barulho. E então veio o dia em que Arne percebeu que não era mais apenas observado, era respondido. Pensou num lugar, e um objeto caiu no cômodo vizinho, como se alguém estivesse marcando presença. Decidiu entrar por uma rua, e um desconforto pesado apertou o estômago.
como se orientações invisíveis fossem dadas em direções proibidas. Ele não estava sendo guiado, estava sendo medido. Limites testados, portas empurradas de leve, muitas vezes até folgar o trinco. Ed trouxe um crucifixo antigo. Não havia fetiche no gesto, havia história. Isto não é um amuleto, disse. É um lembrete. Colocou nas mãos de Arne e pediu que o guardasse por perto. Nos dias seguintes, quando o zumbido subia de volume, Arne fechava a mão sobre o metal frio e a temperatura, por dentro, descia a alguns graus. Um alívio modesto, mas real. Às vezes, um fiapo de alívio é a ponte que impede a queda. Houve, então, uma sessão particularmente densa. Orações contínuas, vozes sobrepondo-se, uma atenção como a de quem opera um coração. Sem espetáculo, sem plateia, sem gritos. Apenas insistência. Em determinado momento, a casa mudou de cheiro. Não era perfume, não era fumaça. Era como se o ar tivesse sido varrido. David adormeceu de um jeito que há muito não dormia, os músculos finalmente cedendo. Todos respiraram como quem sai debaixo d'água. E, no meio do alívio, Lorraine olhou para Arne com um cuidado que doeu. Ele sorriu de volta. Um sorriso educado, desses que as pessoas usam quando querem dizer, está tudo bem. Mas os olhos dele tinham a distância de quem olha uma paisagem pela janela de um trem em movimento. Naquela noite, Arne sonhou com um lugar que não conhecia, mas que reconheceu. Um corredor longo, piso frio, portas iguais dos dois lados. No sonho ele caminhava e o som dos próprios passos não voltava em eco. Em uma das portas, uma marca imperceptível, um arranhão fino, como unha de criança no verniz. Ele tocou a maçaneta. Do outro lado, silêncio. Silêncio pesado, silêncio vivo. Você já encostou a orelha numa concha e ouviu um mar que não existe? Era isso. Um mar sem água, barulhando dentro da madeira. Ele recuou. No sonho, rezou. O corredor apagou. No dia seguinte, o mundo amanheceu normal. E essa normalidade, às vezes, é a armadilha mais elegante. Debbie insistiu para que eles passassem um tempo fora, longe dos cenários de sempre. Vamos respirar, ela disse. Lembrar do que a gente é. Arne concordou. Foram ao canil, como tantas vezes, onde Bono, dono de um humor que variava com o copo, ocupava o espaço com histórias repetidas. Nada ali tinha forma de presságio. E se tinha, era daquela forma tímida que a gente aprende a ignorar, porque precisa viver. Você já teve a sensação de que o destino, quando está prestes a virar uma esquina, prende o cabelo num prego só para atrasar segundos que mudam tudo? Pequenos atrasos fizeram com que todos estivessem no mesmo lugar quando não deviam. Pequenas palavras desnecessárias acenderam faíscas que não tinham por que encontrar combustível. Mas encontraram. E no fundo do ouvido de Arne, o zumbido transformou-se em chamada. O preço da promessa não é cobrado com letra miúda, é cobrado com precisão. E quando chega, ninguém confunde. Arne percebeu primeiro no corpo. O mundo ficou mais longe. As vozes ao redor pareceram flutuar, como se viessem de um rádio mal sintonizado. Os gestos dele perderam o amaciado humano. Ficaram angulares, milimétricos. Debbie chamou seu nome. 1, 2, 3 vezes. O retorno veio atrasado, como se atravessasse um corredor de almofadas. Você sabe o que vem depois. A história oficial está nos relatórios, nos jornais, nas linhas duras dos autos do processo. Aqui, o que importa é a sensação que antecede. O instante em que um jovem que sempre foi ele mesmo percebe que algo o alcançou por dentro e por alguns minutos passou a falar por ele. Não há luzes piscando, não há fogo teatral. Há só o deslocamento. Esse terremoto silencioso em que o chão continua onde sempre esteve. Mas quem pisa não. Quando o silêncio finalmente caiu, um silêncio de pós-tempestade. Pesado, úmido. O mundo já tinha mudado de eixo. E a frase que viria a ecoar em tribunais, igrejas e salas de estar em todo o país já estava escrita no ar, esperando apenas uma boca humana para ser dita. O diabo me obrigou. O som de um tribunal nunca é de silêncio completo. Há sempre o arranhar das canetas, o suspiro dos que esperam,
o eco de passos que carregam mais do que papéis. Mas naquele dia, a tensão tinha um cheiro. Cheiro de madeira antiga, de suor nervoso, de roupa passada demais e de algo mais sutil, o cheiro da incredulidade. O réu, Arne Cheyenne Johnson, estava sentado no banco, jovem demais para a gravidade das acusações, olhos baixos, rosto pálido, e ainda assim uma serenidade incômoda, como quem já aceitou algo que o mundo não pode entender. Ao lado, Debbie. Ela não desviava o olhar nem por um instante, o tipo de lealdade que as pessoas não sabem se admiram ou se temem. O caso parecia simples no papel, uma briga, uma faca, um corpo. Mas a defesa tinha decidido caminhar por uma estrada que ninguém antes havia trilhado nos Estados Unidos. O advogado Martin Minella foi o primeiro a dizer as palavras que calaram a sala. Meu cliente não é culpado. Ele foi possuído por uma entidade demoníaca quando o crime aconteceu. Um burburinho atravessou o espaço como vento frio. Jornalistas se entreolharam, canetas se apressaram, e os olhares dos jurados oscilaram entre curiosidade e incredulidade. O primeiro caso da história americana em que a defesa alegava possessão demoníaca. A manchete já estava escrita, e ela queimava antes mesmo de ser impressa. O promotor levantou-se, voz firme, cortante. O Tribunal dos Estados Unidos julga pessoas, não demônios. E até prova em contrário, apenas o réu está sentado nesse banco. A batalha não seria apenas legal, seria filosófica, porque se o mal invisível pudesse ser aceito como réu, então o sistema inteiro de culpa e responsabilidade humana precisaria ser reescrito. Lorraine Warren foi chamada para depor. Cabelos claros, expressão calma, um cansaço antigo no olhar. Ela contou o que vira, o que sentira, o que ouvira. Falou sobre o menino David, sobre o pedido de Arne, sobre o que ela chamou de transferência. Falou com serenidade, como quem descreve algo que sabe que será ridicularizado, mas que não pode omitir. O tribunal ouviu, mas o ar parecia denso, como se a sala inteira se encolhesse diante de palavras que não cabiam ali. O mal existe, disse Lorraine, não como metáfora, mas como presença. E às vezes ele encontra uma voz disposta a falar por ele. Os jurados evitaram se olhar. O juiz pigarreou impaciente. A caneta do repórter tremia de leve sobre o papel. Ed Warren também testemunhou. Homem prático, sem floreios, descreveu o comportamento de Arne nos dias que antecederam o crime. Os apagões, as mudanças de voz, os olhares vazios, e mais de uma vez repetiu: ele não era ele. E quem viu sabe. O juiz, contudo, manteve a linha entre fé e jurisprudência bem nítida. Rejeitou oficialmente a tese de possessão demoníaca, declarando que o tribunal não pode admitir o sobrenatural como argumento jurídico. Mas o estrago já estava feito, não no caso, mas nas mentes. Porque, enquanto as palavras eram ditas, uma pergunta pairava: e se for verdade? A defesa então mudou de estratégia. Abandonou o demônio como entidade legal e o substituiu por um conceito humano: estado de transe dissociativo involuntário. Uma tradução clínica para algo que ninguém queria nomear. O que antes era posse, virou ausência. O que era entidade, virou mente fragmentada. Ainda assim, a sombra pairava sobre cada depoimento. Testemunhas falaram sobre a mudança no comportamento de Arne, sobre o olhar estranho, sobre os dias em que parecia outra pessoa. E entre linhas e protocolos, o que se desenhava era mais que um julgamento. Era um espelho voltado para o medo que todos preferem manter em silêncio. O júri deliberou por horas. Nenhum deles ousou pronunciar a palavra demoníaco, mas nenhum a esqueceu. Quando voltaram, a sentença veio carregada do peso de quem escolhe o humano por segurança. E talvez por medo. Arne Cheyenne Johnson foi condenado por homicídio culposo, 5 anos de prisão. Serviu pouco mais da metade. Comportamento exemplar. Silêncio constante. Ao sair, não falou com a imprensa. Nunca mais mencionou vozes, sombras ou promessas. Casou-se com Debbie, viveu discretamente. Lorraine, anos depois, ainda dizia: ele manteve a palavra, protegeu o menino. Mas o preço foi alto demais.
E o mundo seguiu, como sempre segue. O caso virou manchete, depois livro, depois filme, depois lembrança. Mas o eco ficou, porque no fundo, há algo perturbador em pensar que o mal não precisa ser visível para existir. Que basta uma brecha, uma frase dita no momento errado, um pedido feito em voz alta para que algo nos escute. E às vezes, o pior não é o que entra, é o que fica depois que vai embora. O som de um tribunal nunca é de silêncio completo. Há sempre o arranhar das canetas, o suspiro dos que esperam, o eco de passos que carregam mais do que papéis. Mas naquele dia, a tensão tinha um cheiro. Cheiro de madeira antiga, de suor nervoso, de roupa passada demais e de algo mais sutil, o cheiro da incredulidade. O réu, Arne Cheyenne Johnson, estava sentado no banco, jovem demais para a gravidade das acusações. Olhos baixos, rosto pálido, e ainda assim uma serenidade incômoda, como quem já aceitou algo que o mundo não pode entender. Ao lado, Debbie. Ela não desviava o olhar nem por um instante, o tipo de lealdade que as pessoas não sabem se admiram ou se temem. O caso parecia simples no papel, uma briga, uma faca, um corpo. Mas a defesa tinha decidido caminhar por uma estrada que ninguém antes havia trilhado nos Estados Unidos. O advogado Martin Minella foi o primeiro a dizer as palavras que calaram a sala. Meu cliente não é culpado. Ele foi possuído por uma entidade demoníaca quando o crime aconteceu. Um burburinho atravessou o espaço como vento frio. Jornalistas se entreolharam, canetas se apressaram, e os olhares dos jurados oscilaram entre curiosidade e incredulidade. O primeiro caso da história americana em que a defesa alegava possessão demoníaca. A manchete já estava escrita, e ela queimava antes mesmo de ser impressa. O promotor levantou-se, voz firme, cortante. O Tribunal dos Estados Unidos julga pessoas, não demônios. E até prova em contrário, apenas o réu está sentado nesse banco. A batalha não seria apenas legal, seria filosófica, porque se o mal invisível pudesse ser aceito como réu, então o sistema inteiro de culpa e responsabilidade humana precisaria ser reescrito. Lorraine Warren foi chamada para depor. Cabelos claros, expressão calma, um cansaço antigo no olhar. Ela contou o que vira, o que sentira, o que ouvira. Falou sobre o menino David, sobre o pedido de Arne, sobre o que ela chamou de transferência. Falou com serenidade, como quem descreve algo que sabe que será ridicularizado, mas que não pode omitir. O tribunal ouviu, mas o ar parecia denso, como se a sala inteira se encolhesse diante de palavras que não cabiam ali. O mal existe, disse Lorraine. Não como metáfora, mas como presença. E às vezes ele encontra uma voz disposta a falar por ele. Os jurados evitaram se olhar. O juiz pigarreou impaciente. A caneta do repórter tremia de leve sobre o papel. Ed Warren também testemunhou. Homem prático, sem floreios, descreveu o comportamento de Arne nos dias que antecederam o crime. Os apagões, as mudanças de voz, os olhares vazios. E mais de uma vez repetiu: ele não era ele. E quem viu sabe. O juiz, contudo, manteve a linha entre fé e jurisprudência bem nítida. Rejeitou oficialmente a tese de possessão demoníaca, declarando que o tribunal não pode admitir o sobrenatural como argumento jurídico. Mas o estrago já estava feito, não no caso, mas nas mentes. Porque, enquanto as palavras eram ditas, uma pergunta pairava: e se for verdade? A defesa então mudou de estratégia. Abandonou o demônio como entidade legal e o substituiu por um conceito humano: estado de transe dissociativo involuntário. Uma tradução clínica para algo que ninguém queria nomear. O que antes era posse, virou ausência. O que era entidade, virou mente fragmentada. Ainda assim, a sombra pairava sobre cada depoimento. Testemunhas falaram sobre a mudança no comportamento de Arne, sobre o olhar estranho, sobre os dias em que parecia outra pessoa. E entre linhas e protocolos, o que se desenhava era mais que um julgamento. Era um espelho voltado para o medo que todos preferem manter em silêncio. O júri deliberou por horas.
Nenhum deles ousou pronunciar a palavra demoníaco, mas nenhum a esqueceu. Quando voltaram, a sentença veio carregada do peso de quem escolhe o humano por segurança, e talvez por medo. Arne Cheyenne Johnson foi condenado por homicídio culposo, 5 anos de prisão. Serviu pouco mais da metade. Comportamento exemplar. Silêncio constante. Ao sair, não falou com a imprensa. Nunca mais mencionou vozes, sombras ou promessas. Casou-se com Debbie, viveu discretamente. Lorraine, anos depois, ainda dizia: ele manteve a palavra, protegeu o menino. Mas o preço foi alto demais, e o mundo seguiu, como sempre segue. O caso virou manchete, depois livro, depois filme, depois lembrança. Mas o eco ficou, porque no fundo, há algo perturbador em pensar que o mal não precisa ser visível para existir. Que basta uma brecha, uma frase dita no momento errado, um pedido feito em voz alta para que algo nos escute. E às vezes, o pior não é o que entra, é o que fica depois que vai embora. O caso de Arne Johnson é mais do que uma história de terror. É um espelho. Mostra o que acontece quando a fé e o medo se tocam, quando a fronteira entre o humano e o inexplicável se desfaz. E no fim, nos deixa com uma pergunta que ninguém quer responder em voz alta. O mal estava nele, ou ao redor de todos nós. Se você gostou dessa história e quer conhecer outros casos reais que desafiam a lógica e testam a coragem, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue comigo na próxima investigação, porque às vezes as histórias mais sombrias são as que realmente aconteceram.